Então, por onde que a maioria das coordenadoras, elas mais erram nesta hora de falar com o professor, tendo medo e acaba gerando essa insegurança, às vezes até uma conversa até que o professor interprete de outra forma. Pisar em ovos para falar com o professor. Sabe o que é isso que eu quero dizer? É aquela situação que você tem que conversar com o professor, mas você fica rodeando a sua fala e não traz especificidade. Vou dar um exemplo bem concreto aqui, tá? Professores, professora, digamos que você vai estar conversando com uma professora e você percebe que ela está muito na sala, assim, sentada, não tem participação, os alunos estão fazendo o que quer, não está tendo resultado, e aí você quer falar com a professora sobre isso. Essa professora é muito experiente, tem anos de experiência. Aí você fala, meu Deus, essa professora é difícil, como é que eu vou falar com ela? Né? Aí você tem que falar, você sabe que precisa falar, a gestão está te cobrando para falar, você vê o problema. Tem que falar. Aí você fala, eita, como é que eu vou falar com essa professora? Aí você fica ali, né? Aí você fica rodeando para falar com a professora. Só que chega uma hora que a direção te cobra, fala, olha, Marcélia, você não tá vendo aquela situação? A sala tá baixo rendimento, você precisa falar com a professora. Aí você fala, bom, é agora ou nunca. Só que nessa situação, quando você vai falar com a professora, você começa a demonstrar insegurança na sua fala. E fica rodeando, professora, olha, às vezes eu percebo que a sala está dispersa, que você não está dando atenção. Olha a minha fala insegura, às vezes. Eu não fui específica quando. E sabe o que isso gera na professora? Resistência. Ela fala o quê? Imagina, eu tô dando o meu melhor. Ela pensa o quê? Nossa, a Marcélia agora tá me perseguindo. Não. Impressão sua, Marcélia. Eu acho que você não está acompanhando de verdade. E ainda gera crítica pro meu trabalho na coordenação. Porque eu não fui específica no que eu vi, quando eu vi. Eu fui pisando em ovos, procurando forma de falar, demonstrando insegurança na minha fala com a professora. E aí, quando eu demonstro insegurança, gera dúvidas. E quando eu gero dúvidas na minha professora, no meu professor, sobre o que eu estou falando, parece que nem é verdade. E quando parece que não é verdade, eu perco a credibilidade no meu professor, a confiança. Ela se sente julgada, apontada, sai falando pelo corredor, gerando fofoca. Nossa, agora você não sabe. A Elba deu para perseguir, menina. Tá pegando no pé. Ela já falou com você? Não, então, não falou? Então é só comigo. Deve ser comigo o problema, então. Por quê? Na insegurança de falar com a professora sobre algo que precisa mudar e melhorar, faltou especificidade, gerando na coordenadora até vergonha de começar aquele assunto. Falar, não sei porque eu fui tocar nesse assunto. Até se arrepende. Mas se arrepende e o problema vai continuar. E, aliás, não continua não, ele triplica. Porque agora essa professora vai sentir uma situação constrangedora, vai se sentir perseguida e vai gerar fofoca, aquele clima vai piorando. Então, o primeiro erro é não ser específica na sua fala, gerando insegurança, gerando falta de credibilidade e confiança na professora. Portanto, seja clara, seja específica no que precisa mudar e melhorar na prática do professor. E a gente entra numa questão importante nesta hora. A gente tem que pensar também que quando eu for falar com o professor sobre pontos de melhoria, e se eu não for específica, soa como julgamento, soa como algo que é duvidoso. Algo que faz com que eu, até a minha parte enquanto coordenadora, não tenha credibilidade. Mas quem te falou? Não, eu vi. Viu quando? Você é confrontada e você se sente insegura. E o professor acaba tendo a razão, uma vez que ele está se sentindo ali perseguido, não foi claro, não foi específico, ele está se sentindo injustiçado. O segundo ponto é falar menos, o menos é mais. O que eu quero dizer com isso? Menos é mais. Assim como rodear a situação só piora com o professor, você ficar buscando dicionário, dando sermão no professor, não faz com que você tenha segurança na sua abordagem. Você se perde no discurso do sermão, fazendo com que o professor fique confuso sobre o que você quer direcionar na mudança e melhoria na prática. E tudo que gera confusão não gera ação do meu professor. Tudo que eu, coordenadora, gero de confusão na minha comunicação,
eu não gero de ação na prática do meu professor, seja numa orientação, seja no ponto de melhoria em algo. Então, digamos que você tem um planejamento de aulas lá, a professora entregou e você fez lá um relatório no planejamento das aulas, no que precisa mudar e melhorar, e dá devolutiva para a professora, uma carta. A professora, naquele momento, olha para aquele texto que você deixou e ela se sente frustrada, se sente desvalorizada. Eu não estou dizendo, coordenadora, que você não tenha que indicar o que precisa mudar e melhorar. Mas percebe que quando eu faço uma carta de um sermão, eu desvalorizo o trabalho da minha professora e ela nem de longe vai entender e compreender, e muito menos aceitar o que precisa mudar e melhorar. E pode gerar interpretações e julgamentos no que faz com que o clima seja tenso. E a professora até se sinta como em se indispor com aquele clima com a coordenadora. Então, dar sermões, seja escrito ou verbal para o professor, diante de algo que precisa mudar ou melhorar, deixa você, enquanto coordenadora, insegura e o professor frustrado, desmotivado, triste. E você ainda pensa assim, poxa, não adianta falar não. Não adianta falar. Eu falo, eu escrevo no planejamento, eu faço reuniões e reuniões, eu faço formações. Mas não está adiantando. Não está adiantando. É porque a sua forma de falar não está clara, específica e segura, gerando dúvidas e vagas interpretações ao professor, que ao invés de mudar e melhorar, se sente injustiçado, desmotivado, perdido, sem engajamento. Então, um erro que a gente comete muito na coordenação, porque eu cometi várias vezes, e olha, esse aqui talvez seja até o mais comum que a gente faça no dia a dia. E eu chamo esse erro de kit martelo. Meu pai falava o seguinte, ó, aqui em casa, nós somos só mulheres, filhas mulheres. E aí, mulher fala que é uma bênção, né? Critica e tal. E quando a gente começava com as discussões aqui, meu pai falava, nossa, mas gente, guarda o kit martelo. Vocês parecem que andam com prego e martelo, crucificando tudo e todos. Tudo vocês criticam, vocês estão prontas para criticar todo mundo. Então, eu chamo esse erro de kit martelo na coordenação, que é a coordenadora julgar o professor, de criticar. Ah, mas o professor, eu vou até ser específica mais um pouco para você agora, ó. Professor que não quer saber, o professor está acomodado. Ah, o professor só está esperando se aposentar. E esse professor não aceita nada. Nossa, essa professora não adianta nem falar, porque assim, desanimada. São crenças que nós fazemos e acabamos colocando todo mundo no mesmo saco. E aí nós estamos erradas, agindo com o erro que eu acabei de falar, com kit martelo, a gente já sai crucificando. Então, quando a gente tem algo que falar de um professor para mudar e melhorar, o que a gente faz? Ixi, essa daí dá dor de cabeça mesmo, essa daí não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que falar. E quando eu penso desta forma, logo o meu inconsciente me diz o seguinte, Marcela, coordenadora, não está aí você falar, porque perde seu tempo. Aí eu falo por falar, eu cumpro tabela. Eu vou lá, dou um recado para a professora, eu falo por falar, eu faço por fazer, porque eu, na minha cabeça, eu já estou lá com o kit martelo, né? Já está fazendo, já está falando, não vai mudar, não vai melhorar. E aí eu estou criticando. E uma coordenadora segura, uma coordenadora que é uma líder pedagógica, ela não julga, ela não critica. Ela é imparcial, ela é justa. Então, vamos ter o cuidado e a empatia de não colocar todo mundo no mesmo saco, de tratar os professores com respeito e com empatia, sem indiferença. Quem trata professor com indiferença é tratado com diferença na coordenação. Quem trata professor com indiferença é tratado com diferença na coordenação. Então, quando eu penso, não vou falar, para que eu vou falar? Eu desisto de fazer o meu papel. E toda vez que eu deixo de falar e desisto de fazer o meu papel, o problema, ele aumenta e sobra para eu resolver enquanto coordenadora. Só que agora é muito pior. Potencializado, multiplicado por 4, dividido por 6, somado por 100. Quando eu for falar com o professor sobre algo que precisa mudar e melhorar, além desses erros que eu não posso cometer, desta forma correta, ideal de falar com segurança,
e assertividade, eu tenho que ter sempre fatos, evidência, cuidados com as suposições, o achismo, a conversa de corredor. Ah, eu vi, alguém me contou. Olha, o coordenadora Carol, você viu a professora Magda? A menina tá tão bruta com as crianças ultimamente, você tem que ir lá dar uma olhada. Olha, o Silvio, você viu o professor Marcelo com as adolescentes? Acho melhor te dar uma orientada, assim, tá muito disperso. Aí você nem busca as evidências e vai falar com o professor. Você vai ter segurança para falar? Se você não viu? Será que realmente aconteceu? Será que realmente é dessa proporção o que precisa mudar e melhorar na prática do professor? Será que você vai ter argumentos para justificar, para ter credibilidade nas suas palavras? Ou será que você vai sentir ainda mais insegura quando o professor duvidar do que você está falando? Porque não há fatos, e quando não há fatos, não há evidências, o professor pode se sentir, então, mais uma vez julgado e criticado por você. Porque a suposição é um terreno fértil para confusão, por conflito na coordenação. E como eu disse, você precisa estar atenta e buscar as evidências para ter mais segurança ao falar com o professor.